começar então, pessoal. Bom dia a todos. Tem bastante gente, até que o auditório é bem grande, né? São 150 pessoas. Então, pessoal, meu nome é Jefferson, eu sou professor de TCC desde 2013. Eu vou falar hoje de uma pesquisa e de algumas iniciativas que eu estou coordenando no meu laboratório aqui no TCC, né, relacionado a um tópico que eu acredito seja de muito interesse de Minas e provavelmente da maioria de vocês, né, que é aprendizado de padrões, né, aprendizado de máquina em imagens, né, para mapeamento de barragem de rejeito de minério em larga escala. Tá? Bom, então o roteiro da minha apresentação, o que eu vou falar aqui hoje, né? Eu vou falar motivação, obviamente, né? Vou falar um pouco da expertise do meu laboratório, tá? E por que a gente está se envolvendo nesse assunto, tá? Por que a gente acha que a gente pode contribuir de alguma forma para os esforços que estão sendo feitos, né? E que precisam ser feitos para reduzir o risco desse tipo de desastre se repetir aqui em Minas e no Brasil todo, né? Vou falar de parceiros e iniciativas, né, que a gente está se envolvendo, as parcerias que a gente já fez nesse trabalho, e vou falar de alguns resultados preliminares que a gente já teve, inclusive publicamos um artigo que vai ser apresentado no Chile em março. Por fim, vou falar das conclusões e os próximos passos da nossa pesquisa. Tá? Bom, motivação, vamos começar pela motivação. Acho que mais que palavras, acho que o que mais motiva a gente nesse tipo de aplicação, nesse problema, são imagens, né? Pelo menos a mim, eu acho que é muito chocante, né? Se vocês buscarem, vocês devem ter visto muita imagem, tanto do rompimento da barragem do Fundão lá em Mariana, quanto do Córrego do Feijão, né, em Brumadinho. Até eu tive que fazer uma seleção para colocar imagens muito pesadas, né, muito fortes, para não estragar o dia de todo mundo, né? Mas é bem triste, tá? Então, aqui só uma imagem como que ficou o Foz, né, do Rio Doce, alguns dias após o rompimento da barragem Mariana. Tá? Então, você vê a diferença clara aqui na tonalidade da água do mar para a tonalidade da água chegando com rejeitos, né? Aqui, até hoje, o rio ainda não se recuperou totalmente, né? Ainda tem muita coisa para ser feita aí. Aqui é Governador Valadares, como era o rio em 2009, como está agora em 2019, né? Os impactos são bem relevantes. Aqui, alguns dias depois do desastre lá em Mariana, né? Então, vocês vão encontrar muitas imagens como essas, né? Se vocês buscarem aí nos noticiários, na internet. Tá? Então é impressionante a devastação, né? É bem chocante. Tudo o que foi causado pelo rompimento dessa barragem, no caso de Mariana, e Brumadinho também, aqui algumas imagens. Tá? Então, aqui os esforços dos bombeiros, né, no resgate de pessoas e tal. E aqui a situação do Rio Paraupeba, alguns dias depois, lá na altura de Brumadinho ali. Então, eu imagino que ninguém nessa sala, e acho que o planeta, ficaria menos chocado do que eu, né, vendo esse tipo de imagem. E aí sempre vem aquela pergunta, como que eu poderia ajudar de alguma forma, né? Então, tem várias formas que a gente pode contribuir para reduzir esse tipo de problema, né? E nós, como pesquisadores, né, a gente sempre pode contribuir. Então, algumas perguntas que eu me fiz quando me deparei com esse tipo de cena, né, causada pelos desastres, foi como que a gente pode aproveitar o conhecimento que a gente tem desenvolvido em computação e que a gente adquire, né, ao longo da nossa formação para tentar auxiliar de forma mais efetiva, né, no combate e na redução das chances de acontecer esse tipo de problema. Né? Bom, então, além das imagens, vou trazer alguns dados aqui, né, para a gente refletir um pouco, que também foram usados para embasar algumas iniciativas que a gente teve no laboratório, que são baseados num relatório gerado, aí, relatório público, qualquer um pode baixar, tá? Foi disponibilizado em 2017 pela Agência Nacional de Águas, tá? A agência vinculada ao governo federal, em 2017, eles fizeram esse relatório, tá?
baseado no que foi reportado por agências estaduais e federais que acompanham, fazem vistoria nas barragens. Tá? Então, esse gráfico aqui que ele mostra, né? Então, de acordo com o relatório, se tem conhecimento, não quer dizer que todas as barragens são conhecidas, tá, pela Agência Nacional de Águas, mas o que foi reportado pelas agências estaduais e federais para a Agência Nacional de Águas é que existem em território nacional 24.092 barragens. Tá? Dessas barragens, 9.827 são barragens de irrigação, então elas não têm rejeito, né? Elas basicamente armazenam água. Tá? O risco um pouco menor, vamos dizer, elas não entram nessa análise que a gente fez. Tá? E 780 são de rejeito de minério que são vistoriadas. Tá? E existe quase metade delas, você não tem informação suficiente para dizer se ela é de minério, se ela é de irrigação, que risco que ela tem, né? Isso não foi reportado, a Agência Nacional de Águas não sabe. Tá? Então, assim, o legal de fazer um gráfico aqui, como esse, né, um gráfico de pizza, é que você fica claro que metade aí, só uma parcela muito pequena das barragens existentes são de rejeito de minério e são vistoriadas. Você não sabe quantos estão aqui sem nenhum tipo de acompanhamento. Tá? Isso aqui, eu estou querendo dizer assim, não que elas nunca tiveram acompanhamento. O que eu estou dizendo é que o relatório expressa que em 2017 e no ano anterior não tinha sido feito nenhuma vistoria nessas barragens. Ok? Bom, e quem que deveria, ou quem faz a vistoria das barragens? São 4 entidades federais e 39 entidades estaduais. Então, a tarefa é dividida entre as duas, tá? Entre esfera federal e estadual. E o problema principal é que os dados são inconsistentes. Tá? Até em Minas Gerais mesmo, se você pegar diferentes órgãos vinculados ao governo mineiro, né, por exemplo, aqui o Banco de Dados de Barragem da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas, nesse relatório da Agência Nacional de Águas, apontava que tinha conhecimento de 698 estruturas de barragem, aqui em Minas. Tá? Já a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, apontava que tinha 57 barragens no cadastro oficial. Então, tem alguma coisa errada, correto? Né? Mais coisas erradas, então, para a gente analisar e refletir, né? Nesse mesmo relatório. Existe, desde 2010, né, uma lei federal aí, que ela estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, tá? O PNSB aí. Então, basicamente, as agências estaduais, federais, elas fazem as vistorias e tal, e elas, de acordo com vários parâmetros das barragens, elas vão categorizar essa barragem e, dependendo dos parâmetros, ela vai ser enquadrada nessa política nacional. Então, o que acontece? Essa política nacional, ela estabelece uma série de regras e é como se a barragem recebesse uma atenção a mais devido àquelas características que ela tem. Tá? E qual que é o ponto que a Agência Nacional de Águas expõe que é relativamente bem preocupante, né? 18,7% das barragens que tinham conhecimento foram submetidas ao PNSB. 5,2% não estavam nos requisitos, então elas não inspiravam nenhum tipo de... não tinha as características necessárias para entrar nesse programa. E 76,1% os relatórios emitidos pelas agências reguladoras, agências fiscalizadoras, não permitiam nem que você enquadrasse ou não. Então, tem várias barragens aí que não estão no PNSB porque você não tem nem informação suficiente para enquadrar elas. Então, é outra informação bem preocupante. Tá? Bom, o próprio relatório, né, e o engraçado é ver que 2017 foi depois da barragem de Mariana, né, mas depois da barragem de Brumadinho, esse relatório, né? E uma coisa interessante, assim, que aponta o relatório é que o que as agências dizem, né, para essa falha nas vistorias? Falta de pessoal, falta de organização, essas são as principais causas, né, que levam a esse descaso aí nas vistorias. Tá? Bom, então vamos chegando mais próximo do que a gente pode fazer ou não. Algumas perguntas que você pode tirar dessa reflexão aí, né, analisando esses dados. Então, como realizar mapeamento de barragens existentes? Então, a gente tem um problema, falta de pessoal, o território nacional é muito grande. Se você pegar só Minas, é muito grande.
Se você tentar estimar quantas pessoas são necessárias para fazer vistoria em loco, isso é bem complicado, né? Então você precisaria de muita gente realmente. Como fazer categorização das barragens? Então, você, dado uma barragem, como é que eu tento categorizar ela, encaixar ela em algumas categorias para verificar se ela exige mais atenção ou não? Como manter inventários atualizados, né? Então, a Agência Nacional de Águas ela tinha conhecimento de barragens, mas que não tinha vistoria há muito tempo. Então, isso é um problema. E por fim, principal no nosso caso aqui, a gente que é da computação, como que a gente pode auxiliar nesse processo? Como é que a gente pode ajudar, de alguma forma mais efetiva, né, a resolver esses problemas ou auxiliar os órgãos que fazem esse trabalho? Bom, então, para vocês entenderem um pouco melhor por que eu me envolvi nisso, né, eu vou falar um pouco do meu laboratório e da expertise que a gente tem lá. Então, o laboratório 21 de Pátrio, é um laboratório voltado para reconhecimento de padrões, ou seja, aprendizagem de máquina e processamento de imagens, né, reconhecimento de padrões em imagens, com foco muito forte aí nas aplicações do que a gente chama de observação da Terra. Então, basicamente, desenvolvimento de ferramentas e tecnologia e técnicas computacionais para auxiliar no monitoramento de coisas que monitoram a Terra, agricultura, infraestrutura, tudo que você puder imaginar. Está envolvido em projetos com a área da saúde, a área médica, tá? Tem muita coisa que a gente se envolve, né? Então, a área de atuação do laboratório, ela está aqui entre coisas bem de computação e um pouquinho de remote sensing, que eu vou falar um pouquinho mais o que é, tá? O laboratório é formado por alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica, eu tenho até alguns aqui, né? Então, estão aí desenvolvendo suas teses, suas iniciações científicas, né? Nesses tópicos relacionados aqui. E a gente tem também alguns ex-alunos e membros de outras universidades que colaboram com a gente. Tá? Bom, então, vou falar um pouquinho do sensoriamento remoto, né? O que é o sensoriamento remoto? É bem engraçado que quem não conhece do assunto acha que é simplesmente uma fotografia aérea, né? Alguém foi lá, colocou uma câmera fotográfica num satélite e ele fica fotografando. Tá? É muito mais que isso. Tá? O sensoriamento remoto, eu não tenho muito tempo, uma hora é pouco para falar de tudo isso, mas só para dar uma visão geral, o que eu poderia dizer de início é que geralmente o monitoramento via satélite, não necessariamente. Tá? O sensoriamento remoto pode ser a bordo de aviões, agora está muito comum você usar drones também, né? E aquisição de dados, uma principal característica que interessa para a gente, né, quando você usa imagem de satélite de sensoriamento remoto, é a aquisição de dados de diferentes faixas do espectro eletromagnético. Isso é o principal fator que diferencia de imagens convencionais. Então, o que o pessoal costuma usar em visão computacional clássica, as técnicas, você usa fotografia, que aí você representa toda a informação em 3 canais de cor, correto? Óbvio que agora está se popularizado imagens de infravermelho, imagens termais, né, então você vê à noite e tal. Mas isso até pouco tempo atrás era bem caro, só de uso militar, né? Então, o que acontece? Por que é interessante você ter informação em diferentes faixas do espectro? Porque você consegue extrair mais informação das propriedades físicas daquilo que está sendo monitorado. Só para dar um exemplo, eu coloquei esse gráfico, é clássico, tá? Para quem trabalha com sensoriamento remoto, isso aqui. O RGB ele vai mapear essas três faixas do espectro eletromagnético. Então aqui você consegue diferenciar solo de vegetação de água, né? Só olhando aqui as cores RGB. Com informação, por exemplo, no near infrared, que uma câmera convencional já não vai conseguir captar, você tem mais informação aqui. Com outros dados de outras faixas do espectro, se você tiver, por exemplo, dado hiperespectral, que são vários sensores especializados em diferentes partes do espectro eletromagnético, você vai conseguir estimar o que eles chamam de assinatura espectral para cada pixel, por exemplo. E isso aí é muito rico para análise, principalmente diferenciar solo de vegetação, água e identificar propriedades minerais. Então tem uma série de vantagens, né, de usar imagem de satélite. Tá? Bom, outra vantagem, né, outra característica interessante é que quando você está usando satélite, e o satélite ele está captando imagem, se ele for satélite de recursos
naturais, né, que é aquele que, em geral, acompanha a órbita do Sol, então ele passa todo dia no mesmo horário em todas as cidades do mundo e tal. E você consegue ter disponibilidade de imagem em larga escala. Tá? Então isso permite que você faça monitoramento de áreas bem vastas. Né? Então o Brasil é um país bastante grande. Só para dar um exemplo, aqui é o acompanhamento do desmatamento de Rondônia, tá? Ao longo dos anos, na década de 70 até 80, se não me engano. E aqui, bem atual, né? Uma imagem do vale aí do Rio Doce após o desastre de Mariana, alguns dias após. Tá? Então, só para ter uma ideia aqui. Bom, então eu falei de Remote Sensing, que é uma coisa que, um tipo de dado que a gente trabalha muito no Patro, né, no meu laboratório. E aí eu vou falar um pouco mais agora de Machine Learning, coisas mais computacionais. Tá? E eu não sei, todo mundo é de computação aqui? Como é que é? Quem não é de computação? Quem está no primeiro ou segundo período aí de computação? Então, beleza. Uma confusão que é muito comum aí, a gente vê na mídia, no mercado, pessoal. Para eles aí existe um pessoal que trata como sinônimo, né? Inteligência artificial, machine learning, deep learning. Então você coloca antes de começar a falar do assunto, né? Essa figura, né? Para deixar bem claro que não se trata da mesma coisa, tá? Então, inteligência artificial, se você for na literatura, tem várias definições. Se você for no DCC, você vai até arrumar briga com os professores se você usar a definição errada. Tá? Mas, a grosso modo, de uma forma simples, aí você pode entender, né, que tem a ver, né, com fazer as máquinas pensarem. Então, desenvolvimento de técnicas computacionais para tornar as máquinas mais inteligentes para tomar decisão. Tá? Ou para auxiliar a decisão de humanos. Né? O Machine Learning, então, aprendizagem de máquina, está relacionado à inteligência artificial, mas não é sinônimo, é um subconjunto dentro, né, de técnicas aí. E está relacionado a como aprender a partir de dados. Esses dados podem ser, no caso de classificação supervisionada ou não supervisionada, podem ser associados a um conhecimento a mais, que é o rótulo, a informação, né, de uma categoria daquele dado. Tá? Mas, basicamente, a máquina vai aprender a partir de exemplos. Você vai dizer, isso aqui é um copo, né, uma foto de um copo, a máquina tem que aprender que é um copo. Você vai passando várias imagens e a máquina, a partir daquele momento, ela aprende, com o uso de técnicas de machine learning, a identificar o que é um copo e o que não é um copo. Tá? Só um exemplo. E por fim, você tem uma categoria que tem tido muito destaque recentemente, tanto na academia e agora no mercado também nos últimos anos, que são as técnicas baseadas em aprendizado profundo, né, que é o Deep Learning. Tá? E aí, uma definição que a gente pode usar é um conjunto de técnicas que geram representações a partir de funções de decisão profundas. Tá? Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor o que é uma função de decisão profunda. Tá? Mas antes disso, deixa eu perguntar, todo mundo está confortável com esse assunto? Tem alguém que não entende nada disso? Porque aí eu vou dosar aqui mais ou menos o quanto que eu vou gastar de tempo explicando isso. Porque eu vi durante a semana aqui no EVComp que tiveram várias palestras que abordaram o tópico de Deep Learning. Né? Quem nunca fez nenhum curso não sabe muito bem o que é. São poucos, né? Mas tem. Então eu vou tentar dar uma visão geral, tá? Só para não ficar muito fora do assunto aqui, as coisas que eu vou mencionar, tá? Bom, então, não necessariamente todas as técnicas de Deep Learning são ligadas a redes neurais, tá? Mas a grande maioria das técnicas bem-sucedidas são. Tá? Então, se você for na literatura, você vai encontrar muitos tipos diferentes de redes neurais. Tá? Todas são profundas? Não. Nem todas são profundas. Tá? E nessa figura, nem todas são redes neurais, inclusive. Tá? Você tem Markov Random Fields e tal, que não necessariamente são categorizadas como redes neurais. Tá? Mas uma coisa interessante é que existe a literatura. Por que essa literatura é tão vasta? Porque é uma área muito antiga. Né? Você tem trabalhos aí que começou, acho que Perceptron em 1960, 70. Né? Então essa área ela vem se desenvolvendo há longo tempo. Tá? Bom, eu não tenho condições de explicar todas, nem tenho conhecimento para explicar todas, porque tem algumas aqui que eu nem sabia que existia. Tá? Mas o fato é que todas elas, né, redes neurais, elas partem do princípio aí da unidade básica que chama Perceptron, ou seja, a rede mais simplesinha, que ela tenta simular um neurônio. Tá? É uma simulação bem artificial, né? Então é um neurônio artificial mesmo. Tá? O que ela é de fato, na prática, para a gente, né, computação / engenharia, né, de fato?
Basicamente, ela é uma tentativa, né? O Perceptron tenta você aprender uma função de separação, uma função linear. Tá? Então isso aí é matéria de segundo grau, né? Sei lá. A função linear você vai ter os coeficientes angulares e coeficiente linear, correto? Então o Azinho lá e o Bzinho, né? Isso aí é o que a rede tenta aprender. Então você tem os pesos, né, que seriam os coeficientes angulares aí, e o coeficiente linear, que seria um bias, como está representado aqui. Tá? O que a gente tenta fazer é, usando algoritmos de otimização e o backpropagation, geralmente, começar, geralmente de uma forma aleatória, ou um pouco menos burra do que aleatória, ajustando esses pesos aqui, para que você, dados os rótulos, né, você consiga achar uma função que separe os seus dados e que você possa usar essa função como uma fronteira de decisão depois. Então, suponha que isso aqui seja barragem, isso aqui não barragem. Correto? O que eu posso fazer? Eu treinei meu Perceptron, né? Suponho que seja linearmente separado. A partir do momento que eu tenho uma imagem e ela cai aqui, com essa fronteira de decisão eu consigo dizer se é uma barragem ou não. Tá? Bom, óbvio que aqui eu estou dando uma visão bem simplificada do que é o Perceptron, como que pode ser usado, né? Mas a ideia básica é essa, e aí, depois disso, você tem arquiteturas mais complexas que vão aprender funções bem mais complexas que essas, né? Funções não lineares e assim por diante. Tranquilo, gente? Eu fiz essa explicação para quem nunca viu, deu para entender um pouquinho, né? Bom, aí as redes profundas, principalmente, elas vão ter muitos neurônios, tá? Muitos neurônios. Tá? E o que torna uma rede profunda ou não? Eu falei que nem toda rede era profunda. Tá? Bom, basicamente é a quantidade de camadas escondidas, camadas que você tem aqui internamente na rede. Tá? Essas camadas elas aumentam o nível semântico aí de aprendizado do dado. Tá? Então, quanto mais camadas você tiver aqui, mais poder de aprendizado em geral. Tá? Existe um teorema aí que mostra que você pode alinhar todos os... tem um número infinito de neurônios que você consegue aprender a mesma coisa que você aprenderia com várias camadas. O problema é o número de parâmetros, né, que você vai ter para otimizar, que é inviável computacionalmente. Tá? Mas de qualquer forma, se você tiver muitos parâmetros aqui, vocês concordam que quanto mais parâmetros for otimizar, mais poder computacional eu vou gastar, correto? E aí que exige processamento pesado e todo o desenvolvimento que a gente tem visto aí de Deep Learning nos últimos anos se deve muito ao fato do avanço nas tecnologias de hardware mesmo, né? Então, você tem hoje hardware que você não tinha 20 anos atrás, pelo menos não com o preço que tem hoje, né? Para fazer esse processamento todo e fazer as otimizações necessárias. Tá? Bom, então eu falei aqui de uma forma bem geral o que seria uma rede neural, né? Uma rede profunda, qual que é a diferença. E como aprender padrões em imagens, que é o interesse aqui da nossa palestra, né? E é o interesse principal de pesquisa do meu grupo também. Então a gente usa um tipo específico de rede neural aí, de rede deep, que é a rede convolucional. Tá? Então a rede convolucional, você vai encontrar na literatura CNN, Convinet, né, as siglas aí, ela é um tipo de rede especial que ela tem camadas que a gente chama de convolucionais. Em vez dessas camadas tentarem aprender parâmetros para tomar a decisão, né, para separação de dados, elas focam em aprender filtros convolucionais, que é a área de convolução aí, né, o conceito de convolução, ele é muito usado e bem antigo já em processamento de sinais e processamento de imagens, né? E esses filtros eles são capazes de realçar ou selecionar, né, transformar a imagem para você ressaltar, por exemplo, um tipo de propriedade visual daquela imagem. Tá? Então, só para ficar um pouco mais claro, que tem a formulazinha e tal, mas a convolução, basicamente, ela é o quê? Você tem a imagem, você tem uma outra imagem, um tipo de kernel, uma imagem menor, né? E é o processo de fazer, um processo entre as duas imagens que transforma o dado da imagem entrada em uma outra coisa aqui. Tá? Então, basicamente, aqui tem um exemplo, não vou perder muito tempo aqui não, mas, na prática, dependendo dos pesos que você tem nesse filtro, você vai ter um tipo de transformação bem diferente na imagem. Então, essa aqui, por exemplo, esse kernel aqui, ele é um kernel que está realçando bordas. Tá? E outros kernels, tem uns que combinam cores, tem outros kernels que vão suavizar a imagem. Tá?
cada tipo de informação dessa, ela vai ser interessante para que eu use isso como uma característica para discriminar uma imagem de uma barragem ou não barragem depois, por exemplo. Beleza? Então, o que a camada convolucional faz? Ela, em vez de ela tentar aprender os filtros de camada de decisão, né, ela vai tentar aprender esses pesos aqui, de vários filtros. Beleza? Deu para ter uma ideia mais ou menos? Deu? Bom, ótimo. Então vamos em frente. Então, uma coisa bem interessante, por que elas são bem sucedidas, né, as Deep Convolution Neural Networks aí? Porque, na medida que você vai tendo várias camadas em profundidade, camadas convolucionais, você consegue aprender filtros que eles focam em diferentes propriedades, níveis semânticos da imagem. Então, nas primeiras camadas convolucionais, você vai conseguir captar ou diferenciar nas imagens diferentes propriedades, borda, linhas, curvas, coisas bem diferentes, né? Coisas bem primitivas. No nível semântico mais alto, por exemplo, aqui está mostrando um exemplo de face, você já consegue identificar partes da face. E nos níveis semânticos, nas últimas camadas, a combinação desses filtros, né, eles vão proporcionar que você diferencie uma face da outra, por exemplo, uma pessoa da outra. Tá? Bom, então, nos últimos, acho que desde 2012 para cá, né, você teve uma explosão de técnicas, né, a pesquisa em redes convolucionais se intensificou bastante, né, ainda mais quando a indústria viu que tinha potencial para aplicação direta, né, em produtos. Então houve muito investimento e a primeira rede que chamou mais atenção nessa retomada das redes convolucionais aí foi a AlexNet, e de lá para cá você teve um desenvolvimento enorme aí de várias técnicas, né. Primeiro se focou em melhorar a acurácia, né, que seria a acurácia no dataset ImageNet, tá, na competição. Então houve uma melhoria da acurácia ao longo do tempo aí. Aqui não tem o tempo, né, mas enfim. Essa é a primeira, as outras todas vieram depois, né? Então se focou primeiro em melhorar a acurácia, mas depois, se vocês observarem aqui, o tamanho, o número de parâmetros da rede e operações necessárias para processar a rede, cresceu muito, né? Essas redes são mais poderosas, mas cresceu. Depois a literatura, né, focou em manter a qualidade da acurácia, né, do grau de acerto das redes, mas tentando reduzir o número de parâmetros e o tempo de processamento das redes. Então hoje você tem para todos os gostos aí, né, de arquiteturas, tá? E bem mais complexas do que essa ideia geral que eu dei aqui. Tá? Bom, mas aí, Jefferson, será que não daria? Será que eu preciso usar Deep Learning? É uma crítica até que alguns pesquisadores de visão computacional fazem, né? Será que eu preciso usar sempre técnicas baseadas em Deep Learning para fazer reconhecimento de padrões em imagens? A resposta é não, tá? Deep Learning, né, redes convolucionais, são um canhão. Tá? Então, se você tem um problema simples, tá, você precisa ter o conhecimento necessário e você resolve mais fácil alguns problemas com técnicas clássicas, tá? Que a gente pode chamar de shallow aqui, né? E dado a imagem, só para ilustrar como seria, né? Você tem uma imagem, você usa algum algoritmo de extração de característica específico para aquele problema que você tem vários. Tá? Aplica um SVM, alguma outra técnica de Machine Learning, e aí você obtém, né, o seu classificador de padrões aqui. Tá? Quando você tiver uma nova imagem, dada a imagem, você consegue classificar ela, categorizar ela. Correto? No caso de Deep Learning, a gente chama de end-to-end, né? Você aprende a partir do dado, diretamente. Então, é como se aqui dentro ele tivesse as camadas convolucionais focando em aprender as propriedades visuais da imagem e as camadas de decisão, as fully connected, aprendendo as funções de decisão ali para separar, né, o que é uma face da outra. Tranquilo, gente? Mas lembrando, como você precisa de dados aqui para treinar, muitos dados, nem sempre é trivial treinar essas redes. Tá? Principalmente se você tiver um domínio próximo do que de imagens convencionais, que você tem datasets grandes coletados da web, como o ImageNet, né? Você consegue aproveitar as redes pré-treinadas. Tá? Existe até o que o pessoal chama de zoológico de redes neurais, que são redes já prontas, treinadinhas, bonitinhas. Você pode baixar e usar elas. Tá? É muito fácil. Se o domínio que você está trabalhando são outro, por exemplo, você está identificando imagens, fotografia da internet lá. O tipo de dado é muito parecido. Agora, se o domínio é muito diferente, por exemplo, imagem médica, complicou. Você não consegue fazer uma transferência de parâmetros das redes pré-treinadas para a imagem médica tão simples. Porque o tipo de dado é muito diferente.
Bom, mas então, você falou que não é sempre que usa, mas por que a literatura e o mercado está tão interessado em Deep Learning, né? Aqui é um artigo que a gente publicou em 2017, e tentando analisar o impacto de usar ou não Deep Learning em algumas aplicações, né? E aqui é só um exemplo de resultado de um dos datasets que a gente mostrou, nem é o resultado que ficou melhor, mas já dá para ver aqui eram alguns métodos que compunham o estado da arte naquela época, né, em 2017, ali, 2015, que a gente começou a fazer esse trabalho. E aqui a diferença dos métodos, né, de acurácia para os métodos, esses degradê de verde aqui, são os métodos de Bayes, né? Então, algumas arquiteturas que tinham na época ali. Então, 90%, quando os outros sofriam para chegar a 80%, né? Então, a diferença é muito grande, tá? Bom, eu falei basicamente aqui, pessoal, de classificação. Dado a imagem, eu quero atribuir uma classe, correto? Mas, no caso de imagens aéreas, você tem outras aplicações de redes neurais, de Deep Learning, que são até mais interessantes, mais úteis, tá? Então, isso vai exigir algumas arquiteturas ou arcabouços mais complexos, né, que vão ter várias caixinhas, assim, né? Quem tiver interesse nessa área, a gente tem disciplinas aqui no DCC que são voltadas para Deep Learning, tá? Não sei se alguém já falou disso. Inclusive eu e o professor Murai aqui, mais outros 3 professores, a gente vai ofertar no segundo semestre desse ano a disciplina de algoritmos de aprendizado profundo, que vai desde o perceptronzinho, parte bem formal dos métodos, até aplicações de GANs, de redes recorrentes para processamento de texto, tá? É bem amplo, essa disciplina são 5 professores que vão ministrar, tá? Então, outras aplicações de Deep Learning que são bem sucedidas, já estão bem consolidadas na área, né, na literatura. A área de segmentação semântica, que é muito importante, você gerar mapa temático, né, você consegue extrair aí informação dos polígonos, né, e detecção e localização, que é bem importante também, né? Bom, então só para finalizar essa questão da expertise do nosso laboratório, aqui tem no Google Scholar citações de artigos que eu sou coautor, né? Como eu sou coordenador do laboratório, eu estou em todos eles, né? A gente tem tido um sucesso interessante aí, misturando, né, aplicações e gerando novas técnicas baseadas em Deep Learning para aplicações de Remote Sensing, né? E isso tem impactado no mapeamento automático em larga escala, né? A gente conseguiu alguma relevância na comunidade, tanto nacional quanto internacional, né? Inclusive esse artigo que eu mostrei para vocês, aquele gráfico, ele é o artigo mais citado desde 2016, numa das principais revistas aí de visão computacional e reconhecimento de padrões, que é a Better Cognition, tá? Então, mostra um pouco da expertise e como que a gente tem sido bem sucedido nesse trabalho, né? Por que eu falei de tudo isso? Que aí a gente linka a expertise do laboratório com as necessidades que tem no monitoramento de barragem, né? Então, a gente tenta responder aquela pergunta lá: como que eu posso ajudar de forma efetiva nesse trabalho, né? Então, acho que já deve ter dado uma noção de como que a gente vai atuar, né? Bom, essa experiência que a gente teve aí com esse artigo, tá, com esses estudos, a gente já teve um projeto com o TCU no monitoramento de grandes obras públicas. No caso que a gente focou em monitoramento de ferrovia, né? Então a gente consegue identificar algumas construções específicas nas ferrovias, tudo isso automático, né? E identificar, por exemplo, erosão, que é uma coisa que implica em manutenção extra, né, das ferrovias. Tá? Bom, então estou com tempo ainda, né, Fabrício? Está tranquilo. Vamos falar agora um pouco mais da nossa atuação com monitoramento de barragens. Tá? Como a gente tem esse know-how e esse interesse em participar de iniciativas para resolver os problemas, para auxiliar, né, na solução dos problemas, né? Tem 3 iniciativas que o Pacto tem se envolvido aí, ao longo do ano passado e nesse ano também. Vou falar de 3 deles. O primeiro deles, que é o que está mais... inclusive, a gente recebeu um grant da LACEFS, $18 mil para financiar a pesquisa, para auxiliar na pesquisa. O LACEFS e o TCU são parceiros bem diretos nesse trabalho que eu estou apresentando aqui hoje. Tanto no direcionamento técnico, em relação à parte de barragem, a gente não entende nada de barragem, né? O pessoal de computação do nosso grupo, né? Então essa parceria tem auxiliado a gente nisso, onde buscar os dados, o que é interessante fazer, né? E a LACEFS, o TCU todo mundo sabe o que é, né? O TCU ele é
uma das organizações aqui do Brasil, ele faz a auditoria das contas do governo federal e ele também se intromete aí no governo estadual, né? Eventualmente, apesar de ter os tribunais de contas estaduais. E a OLACEFES é a organização dos TCUs da América Latina. Então, eles têm interesse em vários assuntos que são comuns com o TCU, como, por exemplo, auditar contratos e coisas relacionadas à mineração. Então, eles têm interesse direto no que a gente está fazendo. E aí, por isso que eles decidiram aportar $18 mil no nosso trabalho. Bom, então é um parceiro importante. Outra iniciativa que ele tem se envolvido, vocês devem ter visto, talvez, uma chamada interna da UFMG, que chama Projeto Brumadinho, tem várias iniciativas ali dentro, para auxiliar o judiciário no processo, focado bem no Brumadinho mesmo, né? Eu, em parceria com pesquisadores do Instituto de Geociências, né? Um projeto que inclusive foi coordenado por um professor de lá, a gente está participando de uma chamada, uma parte desse projeto, que é relacionado ao mapeamento de uso e cobertura de solo ali da área atingida, né, por Brumadinho. Basicamente, a gente tem que gerar técnicas e utilizar nosso conhecimento aí, em visão computacional, processamento de imagem, machine learning, para analisar o impacto, para auxiliar a análise do impacto do antes e o depois da tragédia. O que você perdeu de vegetação, o que você perdeu de prédio, de construção e tudo aquilo. Tá? Bom, no que a gente pode ajudar? O mapeamento atual, quem vai ter que fazer são o pessoal que entende de barragem, entende de trabalho de campo, o pessoal das geociências. A gente vai ajudar na análise anterior, analisar dados do passado. Então a gente vai evitar que a pessoa tenha que ficar anotando dados manualmente. Aqui tem uma construção, aqui tem não sei o que, aqui é uma produção de trigo, sei lá, trigo não, né? Mas enfim, vocês entenderam, é um pasto, alguma coisa assim. Tá? E por fim, a gente está submetendo um projeto aí para uma chamada aberta do CNPq junto com a Amazon Web Services para acesso a processamento em nuvem. E tem uma linha aqui que é mineração e segurança de barragem. Então, encaixa bem no que a gente quer fazer, né? E acho que eles têm um grant aí de $15 mil para gastar com processamento em nuvem, né? GPU, inclusive. Bom, pessoal, então, chegando aqui mais efetivamente ao que a gente fez, tá, até agora, falar um pouco sobre o mapeamento de barragem em larga escala, que a gente já fez. Tá? Então, só para relembrar, né, tem 3 pontos importantes. Barragem e de mineração não mapeados, a gente tem esse problema, correto? Outro problema, dados de agências estaduais e federais são divergentes. Então, a gente precisa prover alguma forma de você desempatar. Né? Um cara que não tem 30, outro não tem 200. Está errado, então a gente vai tentar ajudar a esclarecer isso. E muitas barragens regularizadas não desatualizadas, então você tem que prover alguma forma de manter, né, os inventários ao longo do tempo, né, auxiliar esse processo. Tá? Bom, então como que isso pode ser feito? Como que foi feito de fato? Né? Você pode utilizar a informação pública, isso aqui está disponível, qualquer um aqui dentro, no Brasil inteiro, no mundo, pode ir lá no site da Agência Nacional de Águas, eles têm lá acessível uma planilha com dados de barragem que eles têm conhecimento. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu aí 780, aquelas 780 que eles falaram lá, a gente conseguiu a planilha que tem informação, coordenada geográfica, tipo de área tipo de construção, montante, jusante, pela construção da barragem, tipo de rejeito de minério que está jogado lá e outras informações aí interessantes. Tá? Bom, o segundo ponto, você pode utilizar repositórios gratuitos de imagem satélite. Você pode usar pagos também, correto? O problema é que você precisa de recursos. Então a gente focou aqui no uso de repositórios gratuitos de imagem satélite. Tem vários, tá? Então isso é importante, porque mesmo que você queira trabalhar às vezes com imagem satélite em outra aplicação, você pode utilizar, é gratuito, é acessível, tá? Você pode entrar aí, digita no Google aí que você acha fácil, tá? Então você vai achar esses dados, aqui no caso, o conjunto de dados Sentinel, né, que é da Agência Espacial Europeia. É um conjunto de dados bem rico. Você pode baixar direto no site deles, lá, tanto o Landsat no site da NASA, ou o Sibers no site do INPE, tem vários outros. Né? Ou você pode usar o Earth Engine, tá? Fazendo um marketing aí, mas a gente usou ele, então acho que faz sentido dar os créditos, né? Porque ele provê uma interface que permite você já coletar as imagens e realizar
alguns pré-processamentos já nessas imagens. Isso facilita bastante. Por quê? Porque o satélite ele não traz dado bonitinho, ele traz o que o pessoal chama de dado cru, né? Então você tem que trabalhar ele, melhorar, fazer calibração dependendo, ajustes de projeção, tem um monte de coisinha que você precisa fazer, remover nuvem, tá? Então você usar o GoFNDIM, ele já tem algumas ferramentas para facilitar o trabalho desse dado, tá? Bom, então aqui só mostrando a interface como que ele é, você pode usar ele web ou você pode baixar uma biblioteca e integrar isso no seu código, a biblioteca em Python, né? A documentação é horrível, tem que se dizer, tá? Mas ela é suficiente para você baixar conjuntos de dados sem problema, tá? Bom, com isso, o que a gente fez? A gente criou um dataset com diferentes tipos de barragem, tá? E a gente conseguiu coletar para 2016, 17, 18, 19, então tem uma faixa de tempo interessante. A gente acabou tendo que excluir algumas barragens porque o tipo de dado estava muito ruim, tá? Então a gente conseguiu 726, se não me engano, barragens no Brasil inteiro. A barragem de rejeito de minério. Tá? Bom, aqui tem o pipeline que a gente usou para aquisição, então a gente usa alguns filtros para melhorar os dados, para eliminar algumas margens ruidosas que eventualmente apareceram, né? Então a gente usou sensores Landsat Sentinel. Uma coisa interessante é a gente não usou só o espectro visível. E por que não usou só o espectro visível? Porque, como você está falando de minério, eles respondem diferente a faixa do espectro, a infravermelho e tal. Então isso é interessante. E a gente, nos experimentos que a gente fez, ficou claro que usar bandas além do espectro visível ajuda a diferenciar o tipo de minério. Então, não só o minério, como vegetação em volta, outros fatores, né? São 769 barragens e para permitir análise de detecção de barragem versus não barragem, né? Que é uma coisa interessante a se analisar, a gente coletou os mesmos dados, para não ter diferença de dados na hora de analisar, mais 1.156 de coisas que não são barragem, tá? Só para permitir que a gente fizesse uma análise mais completa. Diferentes categorizações que a gente extraiu da planilha fornecida pela Agência Nacional de Águas. Então, além de barragem e não barragem, você consegue diferenciar tipo de rejeito minério, se é ferro, se é manganês, se é cobre, por exemplo, né? Modelo de construção de barragem e categoria de risco. Tá? Lembrando, isso aqui, pelo que está escrito lá, se está certo ou não, a gente não tem como averiguar, não entende. É até difícil de enxergar que tem uma barragem às vezes na imagem. Tá? Bom, então esse primeiro esforço, né, que a gente fez, já foi publicado, a gente vai apresentar em março, como eu falei. E o que foi que a gente gerou de fato? Bom, basicamente são três coisas, né? Primeiro foi o dataset que a gente chama de Brasil Dana, né? Que são essas 769 barragens em todo o território. Então isso é legal, porque dá uma diversidade bem grande geográfica, né? Vários tipos de barragem, barragens novas, barragens antigas, né? A gente criou um sistema online que está na versão preliminar, não está totalmente acessível para o público geral, mas o que ele faz? Ele permite que você visualize onde que está cada barragem que está no relatório da Agência Nacional de Águas. Ele permite também que você identifique novas barragens. Então, a gente deixou lá mapeado, já bonitinho, todas as barragens que a gente conseguiu detectar. Tá? Inicialmente a gente fez só para Minas. Isso aqui foi tudo que a gente detectou com probabilidade de ser barragem não mapeada. Não mapeada ou que não está no relatório da ANA. Então é muita coisa, né? Como que isso pode ajudar? Bom, como a gente consegue também analisar a categoria de risco e outras coisas, a gente pode meio que filtrar e deixar os casos mais graves, mais evidentes se precisar. Tá? Mas o nosso experimento já foi bem interessante. Inclusive, a gente achou uma aqui pertinho de BH, tá? Que ela não está mapeada, mas aqui está na barragem. Ela é pequena, talvez por isso não tenha interesse de ser mapeada, mas é uma barragem que existe e não está no papel. Tá? Bom, a gente mostrou, a gente não tem, obviamente, conhecimento técnico para dizer se é grave ou não uma barragem detectada. Mas a gente acredita que o impacto dessa ferramenta pode ser grande para as agências que fazem auditoria. Correto? Então, acho que são resultados aí promissores para essa atividade. Bom, algumas análises que a gente considera benchmark, ou seja, pegando redes neurais clássicas da literatura, não propôs nada novo, tá? Só pegando o que tem de bom aí nas arquiteturas de Deep Learning, né, para imagens aí.
Então a gente pegou algumas delas, e aí o primeiro experimento foi identificar barragem. Se é barragem ou não barragem, será que eu consigo classificar adequadamente? E a gente ficou surpreso que, sem fazer muito esforço, só usando técnicas meio que prontas, né, a gente já consegue 94%. Então, se nesse experimento a gente consegue 94%, é um sinal de que aqui, boa parte do que a gente detectou é barragem. Tá? Então, a gente pode usar isso como uma informação interessante. E o que errou, coloquei uns exemplos aqui. Um humano, dificilmente um humano não técnico, a gente mostrou isso para um geólogo também, mesmo um geólogo tem dificuldade de identificar pela imagem. Então, aqui é o que o algoritmo errou. Se um humano não consegue detectar que aquilo é uma barragem ou não, provavelmente a máquina não vai conseguir com essa informação também, né? Então, dá para aliviar esse 6% aqui de erro do método, correto? Você vê aqui que aqui não é possível dizer onde está a barragem, né? Não sei dizer. Alguém se arrisca? Não. E aqui a imagem com muita nuvem provavelmente afetou o resultado, né? Bom, outro tipo de análise que a gente fez, essas análises preliminares, tipo de rejeito, né? Então aqui são 15 tipos, mais uma categoria outros, que não estava especificado lá o que era isso, lá no relatório da Agência Nacional de Águas. E a gente conseguiu 72% de acurácia, só testando métodos existentes, bem sem fazer um tipo de análise de método mais adaptado para esse problema. Alguns tipos de barragem, como barragem de ferro, a gente consegue discriminar bastante com relação aos outros, olha só. Ele confunde um pouquinho com sedimento aqui, mas na média foi uma acurácia bem aceitável. Aqui é a matriz de confusão normalizada, né? A maior dificuldade aqui é que alguns minérios eles têm poucas barragens mapeadas, então você não tem nem como treinar o algoritmo para identificar direito aquilo, isso é uma dificuldade. Tá? Mas também um espaço para pesquisa. Existe uma área em machine learning que tem se expandido muito, que é o few shot learning, o one shot learning, né? Que é dado pouquíssimas amostras, como é que eu faço para aprender o padrão. Então é uma área bem interessante. Lembrando sempre que como a gente faz pesquisa em computação, o interesse aqui, além de ajudar na aplicação, é você proporcionar pesquisa em computação. Aí esse tipo de dataset oferece essa oportunidade. Métodos de construção, você vê que a acurácia está caindo, né? Porque o problema vai ficando mais difícil. Né? Aqui a gente está tentando diferenciar tipo de construção, montante, ajusante, vários outros tipos que tem, né? Tem pouco dado para treinar a rede, e outro problema é que existe sobreposição. Você tem barragens que são vizinhas, ela aparece junto na mesma imagem, uma é a montante, outra é a jusante, uma é mais moderna, outra não. E aí está tudo na mesma imagem. Como é que você faz o algoritmo separar isso? É uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Categoria de risco, a gente conseguiu um grau de acerto interessante com a DenseNet aqui. E potencial de dano, isso aqui a gente acha que é um estado aleatório, tá? Potencial de dano envolve muito mais variável do que a gente pode coletar da imagem. Mas ainda assim a gente fez um experimento e o resultado foi interessante, né? Como é um problema binário, isso aqui mascara muita coisa, porque o aleatório aqui é dar 50%, correto? A acurácia normalizada aqui. Então 62 não é grande coisa, né? Bom, pessoal, então esses são os resultados, os esforços que a gente tem feito. Tem muita coisa para fazer ainda. O interessante de mostrar isso numa palestra aqui para o público do DCC é que se alguém tiver interesse em se envolver nessas iniciativas, a gente, infelizmente, no nosso laboratório tem recursos para bolsa, ou se você tiver um amigo na geologia lá que quiser ajudar, a gente também consegue envolver a pessoa no grupo. A gente já tem um aluno de mestrado da geologia no processo. Tá? E aí eu vou falar então as conclusões dos próximos passos. O nosso dataset é um conjunto de imagem inédito, até onde a gente sabe, não existe nada disponível publicamente no mundo. Tá? É muito provável que as próprias mineradoras tenham internamente esse mapeamento tudo feito. Por que isso não é passado para os órgãos fiscalizadores? Não cabe a mim dizer, né? Mas enfim, como a gente tem dados, tem know-how, a gente consegue, né, driblar essa dificuldade e ajudar de alguma forma. Então, esse dataset permite treinamento e avaliação de algoritmos em várias aplicações envolvendo barragem, né, de rejeito. Experimentos, a gente fez vários experimentos aí que são promissores, alta taxa de classificação, principalmente barragem ou não barragem. Só que a categorização não é trivial, né? Tem muito mais informação, né, que poderia ser útil para melhorar esses resultados. A gente pretende mexer nos próximos passos. A gente ofereceu aí, já está montando esse sisteminha para mapeamento de novas barragens, né, de barragens não mapeadas.
E a gente identificou muitos pontos, alto potencial de serem barragens aqui em Minas Gerais. A gente pretende fazer para o Brasil inteiro em breve. Depende da disponibilidade das nossas GPUs ali para rodar os algoritmos. Né? Nesse ponto, o projeto com a Amazon pode ajudar bastante, pode rodar tudo isso lá dentro. Próximos passos, tem muitos desafios de pesquisa legal, usando esse tipo de dado. Vou citar só alguns deles. Change Detection, que é monitorar a mudança ao longo do tempo. Existe carência de técnicas computacionais para isso na literatura. Então tem espaço para a gente fazer impacto em computação. E desenvolvimento de métodos para adaptação do domínio, é uma área muito quente em machine learning, né? Então a gente tem trabalhado aí tentando tratar domain shift, né? Spatial, né? Domain shift espacial. Como que seria isso? Será que se eu aprender barragem em Minas Gerais, isso é bom, é efetivo para identificar barragens no Pará? Provavelmente não diretamente. Se eu ajustar os parâmetros, né, do modelo, eu posso obter a acurácia melhor. Será que eu consigo identificar barragens, usando conhecimento com a barragem de Minas, será que eu consigo identificar barragem na Ásia ou na África, que pode ter outro tipo de construção, outro tipo de vegetação? Então é isso que a gente trata nesse tipo de pesquisa. Tá? Bom, gente, então, obrigado a todos pela atenção. Tá? Vou fazer um agradecimento especial ao pessoal que conduziu a maior parte dessa pesquisa junto comigo nesse momento, que é o Edemir e o Matheus, tá? E obviamente aos parceiros aí. Obrigado.